Se você chegou aqui pensando que a gente vai falar que nem pirata, usar um gancho, ter um papagaio e falar sobre incursões de navios piratas em relação ao ouro espanhol, que não é espanhol, mas que está sendo transportado pelos galeões espanhóis, achou errado. A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a prática da pirataria na sociedade atual e como a existência dessa prática revela muitas coisas da nossa sociedade. Quando eu era mais novo, eu tinha um professor de geografia que dizia que para todo problema complexo existe uma solução simples, rápida e errada. E isso, quando a gente pensa em problemas sociais, vale para praticamente qualquer coisa. Aqui o nosso objetivo não é falar se a pirataria é certa ou errada. A pirataria no nosso país e em vários outros é crime e isso é um fato dado. A questão é, o que está para além desse fato? O que está para além dessa resolução superficial? Quais são os problemas, como o Paulo muito bem disse na abertura, que estão por trás do fato pirataria? Por que a pirataria surge? E aí a gente precisa começar a pensar em quais são as desigualdades sociais que fazem com que essa característica, com que esse fato exista na nossa sociedade. Exatamente. Como você mesmo bem colocou, João, a pirataria, ela existe, errada ou certa, ela está ali. E se ela está ali, ela tem uma causa. E essa causa é uma causa social. E a gente tem que entender que, errada ou certa, ela tem uma finalidade que eu vejo de uma forma muito positiva, que é nos revelar problemas sociais. Toda coisa errada numa sociedade, ou vista como errada, ela nos revela outros problemas, outras coisas erradas, às vezes muito piores, que estão ali por trás e que a gente muitas vezes não percebe, não presta atenção. Por quê? Porque a gente está prestando atenção apenas naquela que está imediatamente em contato conosco. Platão mesmo dizia que uma sociedade com muitos médicos revela uma sociedade doente. Né? Assim como a gente vai encontrar, por exemplo, a gente vive num bairro e tem muita farmácia. Significa que a gente vive num bairro que a população é doente, ou que tenha muita lavagem de dinheiro, não sabemos. Mas... ou talvez isso não é isso, ou não exclui o outro. Quem somos nós para julgar? Uma coisa não exclui o outro. Sempre vai ter gente querendo lucrar em cima de um problema social. Ou talvez o contrário, talvez os problemas sociais existam porque tem pessoas querendo ganhar demais. Não pensam de forma coletiva. Então a pirataria, ela tem muito a ver com isso. Como o João disse, a gente não está aqui para dizer que é certo ou errado, e talvez a gente esteja aqui nem para falar exatamente sobre ela em si, porque eu acho que todo mundo aqui sabe basicamente o que é uma pirataria. Mas é entender o seguinte, muitas vezes a gente fala assim, não, porque a gente reproduz o discurso de pirataria errado. Você não pode piratear, você não pode fazer isso, você não pode comprar um produto falsificado, você não pode hackear uma música na internet, um filme na internet, porque isso é errado. Mas a pergunta que eu acho que deveria ser feita, na verdade, é o seguinte: não é se a gente deve ou não deve praticar a pirataria, e sim se a não prática da pirataria, ou seja, o consumo oficial, o consumo dito correto dentro das vias legais de determinado bem, de determinado serviço, é viável e se ele faz parte da minha realidade. Porque muitas vezes não é uma questão de escolha, embora a gente sempre bata aqui na tecla que a gente sempre tem escolha. Sim, a gente sempre tem escolha, mas a questão é, quais são as opções da nossa escolha? Consumir ou não um produto pirata é escolha, com certeza é escolha. Mas o que muita gente não percebe é uma escolha entre consumir o pirata e o original? Não, é uma escolha entre consumir o pirata ou não consumir. Porque às vezes o original, muitas das vezes, não é uma opção. Por que ele não é uma opção? Porque na nossa sociedade, nem todo mundo tem condições de adquirir aquele bem, que muitas das vezes não é um bem supérfluo, como por exemplo um remédio. Né? Remédio é algo, Paulo falou da farmácia e tudo mais, remédio é algo de importância vital. Ninguém chama de bobeira, né? Exato, não deveria. Não deveria. Talvez algumas pessoas não, mas você não deveria. E remédio é algo extremamente caro. Remédio é algo que muita gente precisa e poucas pessoas podem ter. Então isso já nos mostra que não é porque eu produzo um smartphone para todo mundo que ele está ali para qualquer um. Não é qualquer um que vai conseguir acessá-lo. Então esses questionamentos são apenas alguns questionamentos que a gente deveria começar a repensar na nossa vida.
dentro dessa questão do repensar a sociedade, a gente vai encontrar marcas de bolsinha, por exemplo, que elas não fazem promoção. Por quê? Porque elas estabelecem que aquela bolsinha ela não é feita para qualquer um. E a gente pensa, cara, se a ideia da sociedade é que todo mundo faz parte da sociedade, por que eu estou estabelecendo um determinado produto que não é para qualquer um? Partindo dessa premissa, isso não é para você. Isso é só para quem é membro de um determinado grupo, que eu vou chamar de elite. Né? Mas que não, é a pessoa que tem mais dinheiro no final das contas. E aí eu vendo isso para a população como um todo, estabeleço aquilo como um padrão de consumo. Porque eu estou meio que forçando as pessoas, através da propaganda, através de uma série de coisas, de uma maneira coercitiva, mesmo que eu não bote uma arma na cabeça da pessoa e fale, você precisa disso, a coerção existe dentro da sociedade. E aquela pessoa vai querer ter aquele produto. Não estamos julgando se esse produto é necessário ou se ele é supérfluo. Isso cabe muito da questão de cada um de nós. Nós temos um programa falando sobre minimalismo e consumismo que a gente aborda essa questão. Né? Todo mundo vai buscar ter um computador. Mas se você trabalha com edição de vídeo, seu computador ele precisa ser melhor do que uma pessoa que só navega na internet. Dependendo de você, só usa o celular, não precisa ter o computador para isso. Porque cada situação é para cada um. Tem gente que come feijão com arroz, tem gente que come outra coisa. Cada um vai ter a adequação para a sua realidade. Mas no momento no qual eu coloco que todo mundo, para ser alguma coisa, precisa disso, eu estou estratificando a sociedade. Eu devo pensar, será que uma sociedade ela precisa ser estratificada nesse sentido, baseado no consumo exclusivamente? E aí eu vou separar quem vale ou quem não vale pelo que ele está usando? Você vai estabelecer, o Brasil é o país do futebol, então você tem que ser torcedor de futebol, né? Porque o Brasil é o país do futebol, você tem que ser torcedor do futebol. E aí eu vou lá e torço para um determinado time e a camisa do meu time custa R$400. A torcida do meu time tem milhões de torcedores. Será que todo mundo tem R$400 para dar todo ano numa camisa dessa? Não tem. Será que todo mundo tem acesso aos estádios, aos jogos, ao valor dos ingressos? Exatamente. Ou até mesmo você vai levar em determinadas questões. Tudo isso vai fazer com que a pessoa que queira consumir aquilo, porque você massifica isso na mídia, você massifica isso em todos os lugares, você precisa disso. E aí você fala, cara, mas eu não consigo pagar R$400, porque eu ganho R$1.000. Não tem a condição de fazer isso. E isso começa a revelar pra gente um problema social, que a pirataria é consequência, ela não é a causa disso. E a gente tende a tentar combater a consequência sem buscar na causa. A minha casa tem uma infiltração, eu fico pintando a parede, mas eu não procuro a origem dessa infiltração. Repensar a sociedade é fundamental, e uma das coisas que a gente busca fazer no Pedra de Afiar, além de todas as outras, é também pensar a nossa sociedade. Dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar para conhecer um pouco mais sobre a gente e contribuir para o nosso projeto, que além dos vídeos tem muito mais coisa. E tem um outro ponto interessante também que corrobora com tudo isso que a gente está falando. A gente precisa pensar, óbvio, nas pessoas que não têm acesso, mas também naquelas que têm acesso. Porque se a gente está falando de democratizar o acesso às coisas em geral, as coisas têm custo. As coisas precisam ser pagas, elas precisam ser bancadas, digamos assim. E aí, muitas vezes, aquela pessoa que está produzindo aquilo não recebe algo condizente com o que ela está produzindo, com o trabalho dela, e isso é um problema, mas às vezes ela até recebe. Só que aquele que pode pagar não tem um pensamento coletivo. Ele pensa, eu posso pagar, eu recebo aquilo ali e eu não estou nem aí se as outras pessoas vão receber ou não. Se a gente quer democratizar o acesso de verdade, as pessoas que têm mais deveriam bancar aquele custo, porque aquilo não vai fazer grande falta para ela, para que outras pessoas que têm menos condições possam também usufruir daquilo, ainda que não seja aquela marca, ainda que não seja exatamente aquele produto, mas que elas possam usufruir de alguma maneira daquilo. Eu não preciso ter o celular mais caro, mas o celular hoje em dia, para a maioria das pessoas, é muito importante, ele faz muita diferença. Então eu preciso ter acesso a algum tipo de celular que tenha aquelas funções básicas. Se eu começo a pensar individualmente e coletivamente, aí o acesso mais democrático começa a fazer sentido, porque de fato eu estou pensando em formas
que não vão resolver a desigualdade, porque a desigualdade faz parte em alguma medida da sociedade, mas que elas vão dar acesso às pessoas em geral. E eu acho que tem um outro aspecto que contrapõe isso que a gente está falando. A pirataria ela também está relacionada, ainda que de forma indireta, a levar vantagem sobre as coisas a qualquer custo, sem pensar nas consequências daquilo que está sendo feito. Isso também é uma coisa que acontece muito no dia a dia. A gente vai às vezes no mercado, a gente vai às vezes, enfim, numa fila, num banco, em algum lugar, e as pessoas furam a fila umas das outras, elas às vezes elas roubam produtos umas das outras sem pensar nas consequências. E aí a gente precisa começar a pensar em estratégias para educar as pessoas para que elas pensem nas consequências daquilo que elas estão fazendo, para que elas pensem que esse jeitinho que a gente muitas vezes dá e resolve momentaneamente as situações, na verdade gera problemas muito maiores para os outros e também para ela. Até porque o jeitinho também é uma consequência de uma sociedade desarmônica, né? No final das contas, tudo isso que a gente está falando, né, acho que já ficou bem claro, que revela muitas questões, muitos problemas sociais, muitas desarmonias sociais. Não se trata de combater um ou outro problema, não se trata de combater a pirataria, porque mesmo que a gente acabe com a pirataria, a gente não vai acabar com o motivo que a gera. E vai surgir outras coisas, vão surgir outros problemas, ela vai estourar de outras formas, porque na verdade a pirataria em si não é o problema, ela é consequência de outros vários problemas. Como o João falou, como o Paulo também disse, são muitas questões. A gente aqui não tem o objetivo de trazer respostas, não que elas não sejam importantes. Buscar as respostas é importante. Como o Paulo disse, a gente tem grupos de estudo onde a gente busca essas coisas também. Mas não é o objetivo deste vídeo. Até porque, a gente já falou isso antes, as respostas às vezes elas também são superestimadas, porque a resposta não faz sentido se você não sabe fazer a pergunta certa. Então antes de buscar respostas, a gente precisa questionar. Então o primeiro ponto é: temos que problematizar a sociedade. Não é mimimi, não é coisa de geração Z, não é coisa... Não. Almoço safado. Eu não ia falar isso, mas não é. Pode ter gente que faz, não tem problema. Pode ter gente que apenas quer aparecer fingindo que está se importando com questões sociais, com certeza. Tem gente inescrupulosa para tudo. Afinal de contas, vivemos numa sociedade onde existe pirataria, onde existem pessoas que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à comida. Então, logo, a gente vive numa sociedade onde as pessoas podem ser muito inescrupulosas. Então, sim, é muito importante que a gente comece a repensar os nossos modelos sociais, da onde eles vêm, porque normalmente eles vêm da nossa infância, da nossa criação. Só que eles não surgiram ali, eles chegaram até nós. E a gente tende a aceitar eles como verdades absolutas, até porque a gente não tem muito filtro naquela época. Então a gente começa a aceitar certas coisas sociais e a gente fala assim, não, é assim por quê? Porque é assim que o mundo funciona, é assim que eu entendi que o mundo funciona, é assim que o mundo me foi apresentado. No momento onde você não tinha noção, senso e filtro para as coisas. Só que você cresce e a ideia é que você amadureça com isso, que você comece a ter um pensamento crítico. Não um pensamento crítico errado, como as pessoas pensam, criticar, que é apontar dedo e sair falando mal dos outros. Até porque isso, desculpe não interromper, isso não é criticar. Sim. O pensamento crítico é o reflexivo acerca daquilo. Você vai criticar aquilo que é errado para mudar e você vai criticar aquilo que é certo para manter. Exatamente. Então, desenvolver um raciocínio crítico é muito importante para que a gente possa ter uma sociedade mais harmônica. Ele não vai resolver, mas ele vai proporcionar, ele vai propiciar a possibilidade de uma solução. Porque ele vai estar levantando uma bandeira, ele vai estar acendendo uma luz vermelha, ele vai estar ativando um alarme de que existe um problema ali. E que se esse problema não for tratado da forma devida, ele vai continuar a existir. E a probabilidade é que ele, inclusive, se multiplique e escalone, piorando cada vez mais. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.